boa tarde. Obrigado por abrir mais uma vez a porta da sua casa para que possamos entrar com a palavra de Deus. Nós estamos iniciando mais um momento mariano na Rede Bom Jesus. Eu hoje tenho aqui um amigo, um irmão, já esteve conosco. Tenho o prazer de trazê-lo de volta para partilhar com você a palavra de Deus. Aloysio, seja bem-vindo, viu, meu querido? Foi muito bom você ter aceito. Aliás, já aprendi bastante com você hoje. Obrigada. E é para isso mesmo que o Senhor nos chama, né, Aloysio? Para dar a palavra, para ensinar e para que nós possamos aprender, né? Hoje mesmo eu comentava com você sobre isso, né? Sobre uma passagem conhecida, e o Joey falando no programa dele, eu tive uma outra visão, né? Então, a palavra do Senhor é assim, é sempre viva. A palavra do Senhor é sempre renovada, né? Às vezes pessoas falam, nossa, foi na missa ontem, vai na missa hoje, vai na missa amanhã, sim. E cada dia aprendemos uma coisa diferente, né, Luísa? Deus traz a mesma palavra, mas conforme a nossa vivência, a nossa fé, a nossa experiência, Ele vai nos ensinando cada vez mais. E é essa proposta que eu trago para você hoje. Que o Senhor possa tocar nos seus olhos, nos seus ouvidos. Que o Senhor possa abrir o teu coração, para que você possa ouvir a palavra de Deus e que ela possa ser uma semente e transformar a sua vida. Nós estamos aqui unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Glórias a ti, Senhor. E nós ficamos agora com o Aloysio para que ele possa partilhar da palavra com você. Aloysio, fique à vontade. Obrigado. Pode se apresentar e ficar à vontade, que juntos nós vamos rezar. Boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como a Isabel já falou, eu me chamo Aloysio, já participei aqui do programa da Isabel, Deus já me deu essa graça. Eu sou casado, o nome da minha esposa é Sandra. Aqui na Paróquia do Senhor Bom Jesus, eu participo da Pastoral do Batismo, sou catequista, estou ministro da Eucaristia. Também participo do grupo de oração Prodígios da Renovação Carismática Católica e também participo aqui do grupo de evangelização aqui da Basílica, que acontece todas as terças-feiras. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje para partilhar com vocês um texto maravilhoso que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, versículo de 1 a 14. E hoje também, sendo quase véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, um dia todo especial, onde Nossa Senhora se faz presente também no nosso meio, nos ensinando a abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. E eu convido você que está em casa a pegar a sua Bíblia junto comigo, se você estiver com a Bíblia próxima de vocês, Mateus 22, versículo de 1 a 14. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas sem se importar com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro a seus negócios. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram.
O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Que maravilhas, irmãos, esse texto do Evangelho de São Mateus, onde o Senhor conta essa parábola mostrando o reino de Deus. O reino de Deus que é colocado ali como um banquete muito grande, onde o rei prepara esse banquete para celebrar as núpcias de seu filho que vai se casar. E quem é esse rei? É claro que nós sabemos que esse rei é Deus, é o Pai. A núpcia é o casamento entre Jesus e a igreja. A igreja é a noiva. E os convidados somos nós. Os primeiros convidados que rejeitaram o convite do Senhor aqui são os judeus, né? Os judeus que não aceitaram Jesus como Senhor. Depois o Senhor manda os seus convidados, os seus servos saírem de novo pela estrada e chamar todos aqueles que estão pelas encruzilhadas, bons e maus. Esses são todos os povos da terra, porque essa é a vontade do Senhor, que todos se salvem. E o Evangelho de São Mateus nos traz Jesus como o novo Moisés, aquele que veio colocar de maneira exata a interpretação da lei do Senhor. Jesus é apresentado como o Moisés perfeito, aquele que coloca a perfeição na lei. E ele começa a mostrar para aquele povo que a salvação não é só para os judeus. E isso começa a incomodar aqueles mestres da lei. Nesse contexto aqui do Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Mateus foi escrito para uma comunidade de judeus convertidos para o cristianismo, judeus que já tinham aceitado Jesus como o Messias prometido. Só que esses judeus estavam sendo pressionados a voltar de novo para o judaísmo, tendo a lei como a única salvadora, o único meio de salvação. Mateus escreve esse evangelho para esse povo, para que eles se fortifiquem, tendo Jesus como aquele que verdadeiramente sabe interpretar a lei e é o caminho para a salvação. No contexto dessa passagem, nós vemos Jesus se mostrando como mestre, aquele que conhece, aquele que ensina e tudo sabe. Isso incomoda aqueles mestres dominantes da religião judaica. E começa-se o confronto. Jesus, então, vai nos explicar tudo o que nós precisamos fazer para participarmos desse banquete. A imagem do banquete nos mostra o quê? O que significa o banquete? O banquete significa a alegria, a partilha. Todas as vezes que comemoramos alguma coisa com a família, geralmente nós preparamos um banquete muito gostoso, com comidas refinadas. Quanto mais importante a celebração, melhor o banquete. E isso é o que significa que, naquele contexto cultural, um banquete para aquele povo era exatamente isso, sinônimo de muita alegria e muito acolhimento. E nós vemos que na passagem, o Senhor, o rei, deixa muito claro que ele matou os seus melhores animais para esse banquete. E o Senhor que prepara tudo de melhor para nós, prepara o seu reino para nós, com tudo que ele preparou desde o início. O homem saiu do seu plano de salvação, mas o Senhor continua indo atrás de nós. E dentro da nossa realidade, como
Como nós podemos colocar essa palavra dentro da nossa realidade? O Senhor, Ele fica aborrecido quando nós colocamos as outras coisas na frente do seu chamado. O Senhor fica aborrecido quando aqueles que Ele envia até nós para fazer o chamado são maltratados por nós muitas vezes. Nós não entendemos, não procuramos compreender que é a voz de Deus falando conosco. Irmãos, será que nós estamos vivendo esse contexto de colocar discernimento em tudo que o Senhor nos coloca para chamar, fazer esse convite para nós? Será que nós estamos colocando as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Ou tudo serve de motivo para que nós não aceitemos o convite do Senhor? Muitas e muitas vezes, as coisas que são necessárias na nossa vida passam a tomar o lugar de Deus. E muitas vezes são pretextos para que nós não sigamos ao Senhor, para que nós não aceitemos o chamado do Senhor. Tantas e tantas coisas na nossa vida são muito importantes, sim, com toda certeza. Mas se nós não colocarmos Deus acima de tudo, nada tem sentido. Nós sabemos disso. Conhecemos tantas e tantas pessoas que são muito bem-sucedidas na vida, com seus negócios, com seu trabalho, até mesmo com a sua família, até certo ponto. Mas sempre vai haver um buraco, alguma coisa que precisa ser preenchida. E nós sabemos que é a presença de Deus em nossa vida. Quando nós não caminhamos a nossa vida terrena, precisando de tudo que nós precisamos, e, é claro, indo buscar tudo que nós precisamos, mas não colocamos Deus acima de tudo, a nossa vida não tem felicidade. Hoje o Senhor vem nos lembrar que nós precisamos colocá-lo acima de tudo, porque Ele é o que realmente tem a verdadeira alegria para nós. Quando nós caminhamos já nessa vida, tendo a nossa família, tendo os nossos afazeres, mas colocando Deus acima de tudo, tudo é diferente, porque a alegria que o Senhor nos dá é maior do que qualquer coisa. Quando nós deixamos do lado o Senhor para que tenhamos que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e tantas coisas, deixamos o Senhor de lado por causa de festas que são colocadas exageradamente na nossa vida e tiram o lugar de Deus. No momento, nós vamos começar a ter o peso de tudo isso em nossa vida. E isso geralmente reflete na nossa família, quando nós esquecemos de Deus. Quando nós não damos graças a Deus por tudo que temos e colocamos Ele acima de tudo. Porque nós sabemos que tudo passa. E tudo que temos hoje pode passar num segundo. E o que vai nos restar é a força de Deus, é a graça do Espírito Santo. Quando nós colocamos Deus na nossa vida, a nossa vida tem um outro sentido. A nossa vida está acima desse tempo que nós temos aqui, que é importante também e é dado por Deus para nós. Mas nós sabemos que um dia nós vamos partir e precisamos querer estar com Deus. Precisamos querer levar a nossa família conosco. E quantos mais pessoas nós pudermos levar junto conosco, trazer para o caminho de Deus, também ser essas pessoas que Deus coloca para convidar, né? Quantas e quantas vezes somos convidados para a obra de Deus, quantas e quantas vezes somos convidados para participar de retiros, participar de alguma coisa dentro da igreja, onde o Senhor deseja falar conosco profundamente e nós não aceitamos. E muitas vezes estamos reclamando. Às vezes a vida não está nem muito boa, estamos sem trabalho, estamos com problema dentro da família, só que nunca aceitamos o convite de Deus para ir para um local aonde Ele quer nos levar para falar conosco. E quando estamos na presença do Senhor, Ele fala conosco. Quando estamos dando ouvidos para as pessoas que Deus envia até nós, Ele fala conosco. Precisamos deixar o Espírito Santo nos encher de sabedoria, nos encher de desejo de Deus, para que possamos aceitar o seu convite. E essa parábola também nos conta que depois que os primeiros convidados não foram dignos e rejeitaram o convite do Senhor, o Senhor manda os seus servos saírem pelas encruzilhadas da vida, chamando a todos, maus e bons. Todos são convidados
para o banquete. Todos são. O Senhor não deixa de convidar ninguém. Mas nós sabemos também que nem todos aqueles que são convidados vão ser escolhidos por Deus. Mas o mais importante é ser convidado. E todos nós somos. Porque quando somos convidados e entramos na condição, aceitamos essa condição de convidado, alegramos o nosso coração com isso, nós começamos a querer fazer as coisas como Deus quer que nós façamos. E as nossas vestes, elas vão se mudando, sim. Nós vamos trocando a roupa suja, tudo aquilo que havia no nosso coração, tudo aquilo que o mundo colocou na nossa vida, as interferências do mundo que foram acumulando tantas coisas em nosso coração, o Espírito Santo vai nos ajudando a nos desvencilharmos de tudo isso. Isso é, sim, ir trocando as nossas vestes. Não precisamos nos preocupar quando o Senhor fala que muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Porque todos os convidados Deus quer escolher. E Deus nos dá o meio para irmos trocando essa veste, tirando essa veste antiga e deixando o Senhor nos colocar esse traje de gala, esse traje que é daquela pessoa feliz, aquela pessoa que irradia no rosto, como aquele que é escolhido por Deus para participar desse banquete, para viver uma vida com alegria, para viver uma vida verdadeiramente com discernimento em Deus, participando das coisas de Deus, vivendo a sua vida junto com a sua família, trazendo a sua família para Deus, levando a palavra de Deus para dentro de casa, vivendo verdadeiramente na força do Espírito Santo, porque nós sabemos que temos muitas batalhas. E quem batalha sozinho, quem luta sozinho, não luta com Deus, como diz São Paulo, dá murro no ar, dá socos no ar, não sabe com quem está brigando. Quantas e quantas brigas dentro da família, quantas e quantas divisões dentro da família, porque não vivemos uma vida mais espiritual, uma vida com o coração mais aberto para Deus, deixando o Espírito Santo nos conduzir, nos dando o discernimento para que nós percebamos que, acima de tudo, muitas vezes, não é contra as pessoas que nós temos que brigar. Aliás, nunca temos. A nossa briga, a nossa luta precisa ser de joelho dobrado, precisa ser lutando com as armas que o Senhor nos dá, para que nós possamos fazer parte desse banquete, para que nós possamos já viver a dimensão do reino de Deus que Jesus veio anunciar para nós, que nós possamos viver todos os ensinamentos do Senhor pela graça do Espírito Santo que opera em nós, pela graça do batismo, pelo sacramento do batismo, quando recebemos a graça santificante, a graça do Espírito Santo que opera em nosso coração e nos ajuda a sermos conforme a vontade de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos. Mas quando nos abrimos para Deus, deixando Ele vir, trocando a nossa veste antiga e colocando esse traje de gala em nós, tudo fica diferente. Tudo aquilo que era muito difícil para cada um de nós fazer, vai se tornando mais fácil com a presença de Deus em nossa vida. Conseguimos já renunciar tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Conseguimos estar na presença do Senhor como um filho muito amado seu, com confiança. Pedimos com confiança ao Senhor. O Espírito Santo nos ajuda a pedir ao Senhor o que nós verdadeiramente precisamos. A palavra de Deus que liberta, que cura, é colocada na nossa vida e nós conseguimos educar melhor os nossos filhos, nós conseguimos viver melhor o nosso matrimônio, as relações dentro da nossa comunidade. Essa é a vontade do Senhor, que nós assumamos esse convite em nossa vida, que Deus seja o mais importante acima de tudo. Nada pode me atrapalhar de ir na Santa Missa, de jeito nenhum, nada. Nenhum compromisso, nada, nenhum prazer pode me atrapalhar de participar da Santa Missa aos domingos, pelo menos. E nós sabemos que a Santa Igreja nos coloca vários horários de missa. Sempre a Mãe Igreja sempre abre o seu coração para nos acolher. Quantos e quantos horários de vida
perdão, de missa nós temos no domingo aqui na nossa paróquia. São 6 missas no domingo e 2 missas no sábado. Isso tudo para acolher a todos, porque Deus quer acolher a todos. Nós não temos desculpa. Nós precisamos colocar Deus acima de tudo. Nós precisamos viver como verdadeiros batizados, que recebemos os sacramentos do Senhor, vivendo a dimensão do sacramento, o sacramento da confissão, da comunhão, vivendo mesmo o sacramento do matrimônio de forma cheia do Espírito Santo, da forma como Deus quer. Isso sim, irmãos, muda o nosso contexto, muda o contexto da nossa sociedade, muda o contexto da nossa comunidade. Nós sabemos que precisamos de tantas vocações dentro da igreja. Quando começamos a viver a dimensão do plano de Deus para nós, vamos criando esse ambiente para que essas vocações sejam suscitadas dentro das comunidades, porque vão se formando comunidades santas, cheias do Espírito Santo, que oram, que dobram o joelho, que se ajudam, que sente a dor do outro e quer participar positivamente da vida um do outro. Hoje o Senhor nos convida a isso, a uma mudança radical, porque Jesus nos faz o convite sim, mas Ele exige de nós também uma mudança radical em nossa vida, que não começa, é claro, de um dia para o outro. Talvez você que esteja assistindo agora esse programa, faz muito tempo que você não vem na missa, você desde a pandemia, pode ser que você esteja ainda assistindo a missa pela televisão. Hoje o Senhor te chama, venha para a minha casa, venha festejar comigo, porque toda a Santa Missa é um banquete que o Senhor nos convida. De tempo a tempo, quando você vencer essa primeira barreira e vir à primeira missa de novo, você vai ganhando força pelo Espírito Santo e nunca mais vai deixar de participar do banquete do Senhor. Hoje o Senhor nos convida àqueles que estão já dentro da igreja, mas ainda estão com essa veste suja, ainda estão sem o traje de gala para as núpcias do Senhor. Hoje o Senhor nos chama a um exame de consciência, que nós precisamos mudar a nossa maneira de seguir ao Senhor com todo o zelo, seguir ao Senhor com todo o zelo, primeiramente conosco, com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso ser, deixando o Espírito Santo cuidar de nós, nos deixando ser cuidados pelo Senhor. Quantas vezes trazemos em nosso coração tantas coisas que não deviam ali estar, que tem atrasado a nossa vida, atrasado a nossa caminhada. A gente vem na igreja, muitas vezes trabalha dentro da igreja, mas não tem alegria, não tem felicidade, porque o coração ainda está cheio de muitas coisas que não podem mais estar ali. Hoje que nós tomemos essa decisão de deixar o Espírito Santo ir limpando o nosso coração. Deixar o Espírito Santo nos fortalecer para que nós possamos pedir perdão, para que nós possamos perdoar, para que nós possamos ter uma vida mais santa, ter coragem de romper com o pecado. Ter coragem de romper com aquele pecado que muitas vezes tem nos acompanhado durante muito tempo na nossa caminhada. E nós até hoje não tivemos coragem de dizer ao Senhor, eu não quero mais isso, Senhor. Me dá a sua graça para que eu rompa com essa vida. Porque o Senhor quer sim nos vestir com esse traje de núpcia. Esse traje que nos deixa lindos, porque o Senhor nos criou como pessoas lindas, como seus seres lindos, imagem e semelhança. Por mais humilde que seja o Filho de Deus, quando ele tem o brilho do Senhor no olhar, ele é lindo e maravilhoso, porque ele carrega Deus consigo. Hoje o Senhor nos faz esse convite. Venham participar do meu banquete. Deixe que, com o tempo, na caminhada, dentro desse convite, aceitando esse convite, eu vá mudando as suas vestes. Vá colocando em você uma veste de núpcia. Vá tirando toda a sujeira de dentro do seu coração, tudo aquilo que é preciso tirar, tudo aquilo que é preciso deixar de lado para seguir com o Senhor. Porque depois dessa caminhada aqui na terra,
aonde nós já podemos fazer parte do reino do Senhor, fazer o reino de Deus acontecer no nosso meio. Depois nós vamos participar desse reino em plenitude. O Senhor quer sim que nós participemos desse banquete maravilhoso, mas aceitemos que o Senhor nos vista com essa veste nova. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos fortaleça para sempre aceitar os convites do Senhor, para sempre tratar bem aqueles que fazem os convites do Senhor, para que nós também sejamos aqueles que convidam e para que nós possamos participar desse banquete, viver essa alegria maravilhosa de ser um filho de Deus. Amém? Então nós estamos aqui agradecendo ao Luiz por ter trazido para nós essa palavra. E eu quero só chamar a sua atenção para uma coisa. Quarta-feira passada, o Zé Luiz esteve aqui e ele também falou isso, que muitas pessoas ainda não voltaram depois da pandemia. A palavra que vinha muito forte era comodismo. Não é verdade? Porque é cômodo você ficar na sua casa, sentado, só ouvindo. Mas você está ouvindo, você não está participando, né? E o mais importante, você está perdendo o banquete, né? Porque você assiste a missa em casa, mas e a Eucaristia, né? E o momento sagrado que nós participamos da consagração, que é um milagre aos nossos olhos, e é um milagre que só nossa igreja mostra, só nossa igreja tem esse milagre de vermos acontecer ali perante os nossos olhos a transformação do pão em corpo de Jesus, né? Então, o comodismo está deixando você longe de Deus. É o comodismo. Se você tem assistido os nossos programas, você deve lembrar que foi falado isso semana passada. Mas que essa tarde nós possamos encerrar na confiança, né, Luiz? Na confiança que o Senhor tocou o seu coração, né? E que tudo aquilo que o Senhor nos propõe é uma coisa linda. Ele está nos convidando para um banquete, né? Ele não está nos forçando a nada. Ele está convidando você para voltar para a igreja. Que essa tarde, como disse o Aloysio, vésperas do grande dia, né? Amanhã comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira, a nossa mãe, a nossa rainha. Ontem nós fizemos aqui a coroação com as crianças. E amanhã nós queremos coroar Nossa Senhora no nosso coração. Espero que você esteja participando da Santa Eucaristia, da novena de Nossa Senhora Aparecida, como aqui na Basílica, né? Nós temos a graça de ter a novena e que Nossa Senhora possa fazer diferença na sua vida amanhã. Não apenas comemorarmos o Dia das Crianças, que bom comemorarmos o Dia das Crianças, né? Bem merecido. Mas lembrar que amanhã é o grande dia. Que Nossa Senhora possa cobrir você, a sua família, a sua casa, o seu casamento, com o manto sagrado dela. Nessa Ave Maria que nós vamos rezar agora para encerrar essa tarde, nós colocamos as famílias e principalmente aquelas que estão sofrendo com a guerra. Aquelas pessoas que estão perdendo o pai, estão perdendo o marido, que estão à procura dos seus entes queridos, né? Nós queremos colocar agora, diante dos pés de Nossa Senhora, sobre o manto sagrado de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, que você possa ter uma tarde maravilhosa, que Nossa Senhora realmente faça parte da sua vida. Eu espero você. A semana que vem nós estaremos novamente aqui para rezarmos
e levar um pouquinho da palavra de Deus até a sua casa. Fique com Deus. Aloysio, mais uma vez, muito obrigado, viu? Por estar disponível, tá bom? E o mês que vem teremos mais surpresas, se Deus quiser. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração.